Lição 1. 1 de abril de 2018. O que é ética cristã? Texto áureo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Verdade prática. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Objetivo geral: apresentar o conceito e os fundamentos da ética cristã. Objetivos específicos: conceituar ética cristã, expor os fundamentos da ética cristã, conscientizar de que fomos chamados para viver uma vida eticamente cristã. Introdução: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre, veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Assim, como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Ponto central: a ética cristã remonta às virtudes do reino de Deus. O conceito de ética cristã. Definição geral: a palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Contudo, devemos defini-los separadamente. 2. Ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. 3. Ética cristã. Tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. 4. Princípios da ética cristã. O Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras, e por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões ético-cristãos não podem ser relativizados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Síntese do tópico 1. A ética que brota das Sagradas Escrituras é o fundamento da moral de todo seguidor de Jesus. Por isso ele é cristã. Fundamentos da ética cristã. Neste tópico, mostraremos as principais seções bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, embora seja impossível mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, que norteiam o senso ético de todo cristão: o Decálogo, os Profetas, os Evangelhos, o Sermão do Monte, as Epístolas Paulinas e gerais. 1. O Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com o Criador, adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso vão de seu santo nome e a sacralidade do tempo. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo: honra os pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nestes 2: amar a Deus e amar o próximo.
2. Os profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais. 3. Os evangelhos. Evangelhos são as boas novas de Cristo. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado, oferta de perdão, esperança de salvação e santidade de vida. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do Evangelho e adotarem a ética e a moral do Reino de Deus como estilo de vida. 3. O Sermão do Monte. Este sermão contém princípios do mais alto ideal moral. Neles são reveladas a ética e a moral do Reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor. Também aborda a esmola, a oração e os jejuns, passando pela questão do prejulgamento, dos falsos profetas e dos alicerces espirituais. O Sermão do Monte está para os cristãos, como o Decálogo está para os judeus. Por isso, Nosso Senhor convida seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça. 4. As epístolas paulinas e gerais. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus, com o Estado, com o próximo, a injustiça social, a questão da sexualidade cristã e do casamento. Síntese do tópico 2. A ética cristã está fundamentada nas Sagradas Escrituras, onde o Decálogo, a mensagem dos profetas, os Evangelhos, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas e gerais merecem destaques. Chamados a viver eticamente. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. 1. Não cobiceis as coisas, mas Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. No deserto os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e, por isso, sentiram saudades do Egito. Infelizmente, ainda hoje, pseudo-cristãos cobiçam os prazeres do mundo. Assim, preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral do Pai. 2. Não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, os israelitas se corrompiam adorando um bezerro de ouro. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos desprovidos da ética das Escrituras adoram o dinheiro e os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria. 3. Não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Síntese do tópico 3. A ética cristã é um chamado para vivermos um estilo de vida segundo as virtudes do reino de Deus. Conclusão. A Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a Igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a Igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI.